Todo Seu já voltou com fome de informação e com propriedade. E já que eu sempre digo que um dos nossos prazeres, pelo menos o meu fundamentalmente, é comer muito bem, nós vamos ficar de olho no seu prato. Porque eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você radicalizou. E, claro, na dieta. E apostou nela. Então, são modismos, sei lá, sem fim. E a descaracterização, eu acho, total das refeições, né? Eu acho isso um horror, enfim. E quem entra no tema que vai abrir seu apetite são três bonitinhas mesmo, né? A nutricionista Sophie Derham, a endocrinologista Maite Pimentel Tomarchio e a empresária Paula Rossignoli. Grazie mille, Paula. Obrigado por terem vindo. Obrigada. Eu tô muito... Esse seu sobrenome de onde é? Tomarchio italiano. Não, pensei que fosse árabe. como o seu, né? Que com toda certeza... Sophie, c'est français. C'est français. Bom, Sophie, há alguns dias rolou uma polêmica, não sei se você soube, que foi até um motivo para a gente armar essa pauta aqui. A apresentadora Rita Lobo, né? Não sei se chegaram a ver isso na internet, que ela contou por que ela não ensinava a fazer maionese com óleo de coco e com iogurte. Ela respondeu, porque não é maionese. Claro que não é, uma outra coisa. Eu não sei, a gente pode tratar essa visão, eu diria, totalmente light das coisas, que são naturalmente gordurosas, sei lá, como um distúrbio alimentar, Sophie? Acho que a palavra distúrbio foi um pouquinho longe demais, que distúrbio alimentar são doenças que a gente trata na psiquiatria e que são extremamente debilitantes, difíceis de tratar, não são brincadeiras que a gente pode chamar todo mundo de distúrbio alimentar, mas com certeza a gente pode falar talvez de comer transtornado. Sim. Que é uma versão mais light do distúrbio alimentar, que hoje, infelizmente, a gente vê que a população está quase todas um pouquinho transtornada, né? É difícil achar alguém que está muito tranquilo, que come de tudo sem se questionar ou sem ser questionado. Tá. Mas por que essas coisas de, por exemplo, comer com prazer, que é uma coisa que eu tenho, para mim comer é a melhor vingança. Mas por que hoje isso é uma coisa tão difícil de se ver, uma raridade? Eu acho que assim, quando a gente tem também muitas informações, né, e diagnósticos sendo feitos, a gente também começa a ficar com medo de acontecer alguma coisa com a gente. Então a população aqui de São Paulo, a brasileira, também está 68% obesa, adultos, e 33% das nossas crianças são obesas. Quando a gente fala de diabéticos, de cada 10 pessoas, uma vai ser diabética em 2040. Meu Deus. E de doença celíaca, por exemplo, que está na moda agora, intolerância ao glúten, essas coisas, praticamente 1% da população, ela tem doença celíaca ou intolerância ao glúten, e de 40 pessoas, só uma é diagnosticada. Então, a gente lendo, se informando, começa a, será que se eu me alimentar corretamente eu vou fugir desse risco? Mas aí começa a passar do limite. Né? Porque uma coisa é você fazer um diagnóstico de uma doença, saber tratar, saber comer adequadamente, e outra coisa é modismo. Entra na prateleira de um supermercado, é light, é diet, é sem glúten, é zero, você já nem sabe mais o que pegar. É verdade. Mas sabendo, né, se você for ao médico, você souber que deficiências de vitaminas, que riscos que você tem para a tua saúde, riscos familiares, uma boa orientação, você consegue ter uma boa alimentação saudável e, às vezes, fazer extravagâncias e não ser neurótico. Correto. Ai, que bom que eu estou me sentindo vingado aqui, não é? Aliviado, Aliviado, seria isso, né? Porque, olha, nosso cérebro, na verdade, ele anda assustado, porque... Desculpe, mas eu acho que está rolando aí um terrorismo nutricional. Todo nutrólogo ou todo nutricionista que eu trago aqui diz que não é para fazer nada disso, que tem que comer com moderação tudo.
A não ser que você tenha algum problema, que você falando da doença celíaca, por exemplo. Claro, mas deixar de comer glúten virou moda. Não é para quem tem a doença, é moda. E isso me incomoda. Paula, eu queria falar contigo depois das duas, exatamente por isso. Porque você tem intolerância ao glúten há mais de 15 anos. Na verdade, eu sou celíaca. Sou celíaca, bem mais do que 15 anos. Provavelmente eu nasci celíaca, porque a doença celíaca, ela é genética. E isso é realmente prejudicial, claro. E eu fiquei mais da metade da minha vida sem saber que eu era celíaca, consumindo glúten e sofrendo todas as consequências desse glúten no meu organismo. Então, eu tive uma anemia muito, muito forte, sem ter ferro, sem ter ferritina. Eu tive problema com cálcio, com osteoporose. Eu tive várias deficiências. Eu tive uma perfuração do intestino por conta da doença celíaca, porque a doença celíaca, ela acaba com as vilosidades do intestino e isso, ao longo dos anos, ele perfurou. Eu tive uma cirurgia de emergência com uma infecção generalizada no abdômen. Passei, na realidade, sepsemia? Tive. Uau! E fiquei na UTI, fiquei em coma. Então, no seu caso, está longe de ser modismo. Então, e sem saber, não. No meu caso, não é um caso de modismo, no meu caso, é um caso de saúde, realmente. E sem saber que eu era celíaca. Então, eu tive o diagnóstico há 15 anos. Então, há 15 anos eu não consumo nada de glúten. Mas até eu ter esse diagnóstico, eu sofri muito e quase fui a óbito por conta da doença celíaca. E aí, pegando o gancho disso, quem é celíaco ou quem suspeita que é celíaco não pode entrar numa dieta sem glúten sem ter o diagnóstico. Então, eu não posso começar uma dieta sem glúten e depois tentar fazer uma endoscopia com uma biópsia, porque vai dar um resultado falso. Eu tenho que estar consumindo glúten para poder fazer essa endoscopia e essa biópsia para poder ter esse diagnóstico. E o que acontece é que as pessoas tiram o glúten antes de ter o diagnóstico. Aí, mascarou a doença. E aí, o intestino ele se recupera. Claro. No meu caso, o meu intestino ele demorou de 2002 a 2007. Foram 5 anos para ele se recuperar as vilosidades e a absorção intestinal. 5 anos. Sophie, o glúten é importante na vida de quem eventualmente não tem restrição a ele, não tem a doença celíaca? Veja bem, dá para ter uma vida super saudável sem glúten, tá? O glúten não é obrigatório. Também a gente pode comer, por exemplo, arroz, feijão, pão de queijo, frutas, legumes, tudo isso é sem glúten. O problema é esse modismo de tirar o glúten e de tirar de uma maneira muito assustadora. E se você pensar bem, essa moda, ela na realidade, ela foi desenvolvida assim para emagrecer, que não é nada o objetivo do tirar o glúten. Mas o que acontece? Você tirar o glúten de uma pessoa, vamos dizer, normal, de repente ela não pode comer pão, ela não pode comer pizza, ela não pode comer bolacha, então ela tira muitos alimentos da alimentação dela e acaba comendo mais legumes, então ela é mais ou menos forçada a mudar a alimentação, que vai dar um resultado sim no começo, provavelmente de perda de peso, só que não vai ser sustentável, porque ela pode se sentir muito mal com essas restrições, que não são devidas à saúde. No caso da Maitê, como é saúde, a relação é diferente do que fazer essa restrição por emagrecer, que é uma restrição muito mais difícil de seguir. Aliás, você fala no seu livro que se você quer emagrecer, fuja da dieta. Exatamente. Mas como assim? Na realidade, hoje a gente vê que, primeiro, quase todo mundo que faz dieta volta a engordar. Sim, tá? O tal do efeito sanfona. O efeito sanfona, justamente, não somente volta a engordar, mas com o risco de engordar mais. E, sabe, eu fui até ver quem são as pessoas que conseguem não voltar a engordar, que são mais ou menos 5%. 95% das pessoas que fazem dieta voltam a engordar. E os 5%, será que é sucesso?
é interessante ver que, na maioria, eles entraram em transtorno alimentar. Então, isso não é um sucesso. Pelo contrário. Então, por isso, cuidado com essas imagens de dieta que faz sucesso. É muito difícil conseguir hoje dieta restritiva e manter. Então, a dificuldade é que no começo a pessoa vai emagrecer. Então, a foto vai mostrar uma pessoa mais magra, mas a gente não sabe o depois. E 95% das pessoas voltam a engordar, todo mundo. Uau! Maite, eu fico pensando também numa história. Nós estamos em guerra, né? Eu acho que é uma guerra mesmo com o nosso corpo e na mira de incontáveis dietas. O que uma dieta sem acompanhamento médico pode acarretar no nosso organismo? Então, existem vários tipos de dietas, principalmente tem dieta da lua, dieta de Hollywood, dieta de não sei o que, tem dieta de tudo. Pode escolher, tem uma gama gigantesca. Concordo dieta com do você, abacaxi. né? Ouvi tanta bobagem. Dietas são pra gente, despertar um ânimo, incentivar para você começar a modificar o teu hábito, né, nutricional, educacional e mental sobre as comidas. Então, as dietas são tão saudáveis desde que acompanhadas com o médico. Por exemplo, essas dietas cetogênicas que estão na moda, Sim. Elas perdem muito, perdem caloria, perdem gordura, só que elas diminuem sódio e potássio do paciente, faz distúrbio hidroeletrolítico. Então, a gente tem que acompanhar com uma reposição adequada para não fazer mal. Agora, depois que você faz uma dieta restritiva, aí sim entra você acompanhar com saúde, com a sua genética. Então, pessoas que têm, por exemplo, doença celíaca, elas não conseguem absorver ferro e cálcio. Então, vai ter que suplementar ou vai ter que comer alimentos que vão fazer uma absorção diferenciada, né? Então, você depois reeducando, você mantém. E uma coisa muito, muito interessante é, qualquer tipo de dieta, ela não tira necessariamente as células de gordura. Ela só diminui o peso. Na célula de gordura, a gente tem uma informação metabólica e a memória metabólica de que você vai ter que voltar a engordar. Nosso corpo, ele tem um sistema que chama PONC no cérebro, que ele faz você querer voltar a engordar. É um mecanismo de ação de reserva. Então, se você só faz a dieta e depois não troca a gordura por musculatura, é fácil ter efeito sanfona. Como é complexa a história da histologia, né? É muito complicado você estudar a célula humana, qualquer tipo de célula, né? E nesse ponto eu acho que você está mais do que coberta de razão, porque tem lógica em tudo que você está falando. O caso da Paula, por exemplo, eu não sei como é que foi a adaptação dela, porque você teve que mudar a sua alimentação. Completamente. Claro, para que você se sentisse melhor. Como é que foi isso? Primeiro fiquei em estado de choque, porque primeiro você fala, bom, agora eu vou comer meu pãozinho francês, e agora? Porque fui estudar um pouco, fui ver o que é, onde estava o glúten, em quais alimentos estavam presentes, o que eu podia e o que eu não podia. Mas há 15 anos atrás, eu não tinha informação em rótulo como existe hoje. Sim, não estava escrito contém glúten, não contém glúten. Então, era difícil saber. Hoje a gente sabe que tem produtos que a gente nunca imaginou que possam conter glúten, contém. Você pega uma coisa, você fala, nossa, mas tem glúten nisso aqui, um caldo desses de tempero que a gente coloca na comida, tem glúten. Então, nossa, mas aqui tem glúten? Então, foi muito difícil descobrir onde estava esse glúten escondido. Até remédios têm glúten, né? Remédios, até cosméticos, glúten, até um batom, um hidratante, maquiagem, um hidratante. Gente, eu não sabia disso. Tudo. Então, isso afetou a sua casa? Tudo. A minha vida realmente mudou completamente. E a sua casa? A minha casa precisou ser toda descontaminada, família inteira participando. Passou a se alimentar sem glúten na minha casa. Eles consomem glúten fora de casa. Em casa não tem glúten. Troca de eletrodomésticos, de fogão, de formas, de liquidificador. Por quê? Porque tudo está contaminado. Contamina. O glúten não é solúvel em água. Ele é solúvel em ácido, em base, em álcool, mas não em água. Água e sabão não lava, não limpa, não elimina o glúten. E aí qualquer partícula de glúten é uma reação alérgica, né? Então, não importa a quantidade desse glúten, qualquer partícula. Então, hoje eu tenho que tomar muito cuidado. É muito difícil me alimentar fora de casa, ir num restaurante, porque os restaurantes estão contaminados. É difícil um restaurante que tem uma cozinha separada.
que possa te atender. Não, isso não existe. Existe. Existe, existe. Fora do país existe. Aqui ainda não, aqui, alguns lugares. Aqui, mas sei, fora do conheço. país, você chega, fala da sua condição celíaca, a senhora pode entrar, se sentar, porque nós estamos preparados para lhe servir. Sensacional. Cozinha separada, inclusive. Então, ainda estamos caminhando. Acho que hoje os profissionais dos restaurantes, dos hotéis, já estão sabendo o que é doença celíaca. Há uns anos atrás, quando eu me apresentava e falava, eu sou celíaca, as pessoas não sabiam o que era. E tive vários problemas em restaurante, não, mas a gente passou só um pouquinho na farinha, não. Adianta. Sofia, você fala que tem que fugir da dieta. Mas qual é a forma mais eficaz de você ficar com o teu corpinho? Na verdade, eu posso até falar ao contrário. O método mais eficaz de perder saúde e engordar é fazer dieta. Então, hoje a gente vê que o caminho mais interessante para um peso saudável e estável, porque nosso corpo não é de ganhar 10, perder 15, ganhar 20. Né? O nosso corpo adulto é de ter um peso sustentável. E justamente voltar a ter consciência alimentar, quer dizer, respeitar nosso corpo. Em vez de tentar controlar pela dieta ou pela restrição, voltar a conversar. Será que eu estou com fome? Será que eu estou satisfeita? Será que é emoção ou fome? Então, reaprender a lidar com nossa consciência alimentar, o que se chama de mindfulness, o comer o mais consciente. E tem cada vez mais estudos mostrando que é o caminho mais sustentável de um peso estável. Olha, falando da Rita Lobo, que começou no programa falando dela, ela diz que hoje está acontecendo uma medicalização dos alimentos. Concordo. Eu também acho. Eu não sei, de repente a comida deixou de ser remédio para ser veneno. Não pode nada. Antigamente eu me lembro disso. Ovo, não! Pelo amor de Deus, ovo, colesterol. Hoje o ovo faz muito bem. Café, sai de perto do café. Hoje o café faz muito bem. É uma coisa maluca isso, porque você fica perdido, não sabe para onde vai. Agora, é engraçado que essa parte de medicina e mesmo quando eu falo de nutrólogos e mesmo nutricionistas dizem, coma com moderação, tudo. Não exagere em nada, porque você vai se arrebentar. É isso mesmo? Ou de fato está virando remédio, comida, em vez de... Está virando, sei lá, veneno em vez de remédio? Eu acho que depende muito de cada pessoa e do metabolismo de cada um, né? Então, Sim. quando eu trabalho muito com síndrome metabólica, que é o acúmulo de gordura visceral e todo esse processo de metabolismo. Tem esteatose. Então, o que acontece? Existem pessoas que têm um metabolismo mais acelerado, elas podem se dar a oportunidade de comer coisas que gostam com moderação. Existem as pessoas que têm doenças, por exemplo, celíacas, elas têm restrições. É outro caso, né? lógico. E pessoas que têm metabolismo lento, elas têm que tomar um pouco mais de cuidado, sim. Porque é notório que engordam com facilidade. Por exemplo, depois da menopausa, cada ano a gente vai engordar meio quilo as mulheres. Ah, é? Então, Kika! Olha, se cuida, hein? Falando da minha mulher. Então, assim, sim, a gente tem que ter consciência, concordo plenamente, uma reeducação alimentar. Os alimentos não são nossos inimigos. Nós somos o que comemos, né? Eles são saudáveis. You know what you eat, you are. Mas a gente tem que aprender o que é bom pra gente. E o que é bom pra gente? Depende do metabolismo, da genética, das doenças, depende do ambiente que você vive e do país que você está. Exatamente. Vocês concordam? Eu concordo. Eu concordo. Eu acho importante a pessoa ter autoconhecimento e não deixar outra pessoa mandar por ela. Então, reorganizar a sua relação com a comida. E a comida, o alimento, é um aliado, não é um vilão. Um vilão. Agora, no caso da Maitê, o glúten é um... De fato, é outra coisa, é outra coisa. É outra coisa. A gente está falando mais de dieta restritiva, daquelas que
supostamente, se você tirar glúten, lactose, de repente você vai ficar com um corpo magro. Não funciona. Eu sou especializada em compulsão alimentar. Muitas compulsões alimentares começam depois de fazer essas restrições. Né? No começo, beleza, funciona, a pessoa emagrece e, de repente, ela perde controle. E ela perde controle não somente engordando, mas tendo um transtorno alimentar. Correto. Bom, eu quero agradecer muito a vocês três. Muito obrigada. Por terem vindo. 3 beldades, viu, aqui, ó. Eu mereço, o que a gente já passa por tanto problema na vida, né? Eu quero agradecer a presença da nutricionista Sophie Derham. Merci. Merci bien. Merci. Que é autora do livro O Peso das Dietas. Esse livro aí. Opa, obrigada. Da endocrinologista Maite Pimentel Tamarquio. Obrigado, querida. Endocrinologia é uma coisa que acho tão fascinante. Mexer com glândula é uma coisa tão fascinante. Eu acho mesmo, viu? E da empresária Paula Rossignoli, que é isso que eu acho bacana. Pessoa que tem uma doença celíaca, mas não radicaliza com os outros. Não. Parabéns. Obrigado, querida. Muito obrigada. Obrigado a vocês três. Obrigada.